Olá, amigos, tudo bem? Voltamos agora com a biogênese e os abiogenistas. O que é isso? A gente tem que pensar um pouco na questão histórica, né? São pontos que foram importantes para a ciência, né? Sempre levando em consideração aquele cientista que também errou, né? Que é muito importante o erro para o próximo acertar. Em ciência se valoriza muito isso, tipo, não posso apenas valorizar o médico que acertou em determinado remédio. É importante você levar em conta o médico anterior que errou, porque o médico que acerta, ele tem na mão o que não deu certo e ele consegue fazer o acerto a partir do erro do anterior. Então pense que na ciência o cientista é a mesma coisa, né? Tipo, ele vai ter erros e acertos que já aconteceram, vai se basear nesses erros e acertos para formular a sua ideia ou até mesmo contestar alguma coisa, tá? Então, a biogênese, ela diz que os seres surgem a partir de matéria em decomposição, matéria morta, matéria bruta, né? Abruptamente gera um ser vivo. Então imagine que lodo, por exemplo, gera vida. Restos de comida geram seres vivos. A carne apodrecendo pode gerar moscas, né? É isso que se pensa. Muito cuidado para não pensar na evolução molecular, porque lá na aula anterior a gente viu que a evolução molecular também termina num ser vivo, mas estamos falando de um processo evolutivo de moléculas cada vez mais complexas, aglomerados, controle metabólico envolto por membrana, né? Então é uma coisa muito mais detalhada e uma explicação que tem fundamento químico, o que não acontece aqui e que sabemos que não é verdade. Então é mais uma questão histórica, né? Quando que começa a biogênese? Começa com Aristóteles, pelo menos não é ele o primeiro, na verdade, mas ele é um dos mais importantes abiogenistas que começou esse tipo de raciocínio, tá? Então lá com Aristóteles antes de Cristo. Tem, por exemplo, lá o lodo origina seres vivos, né? Vamos pensar assim, que antes de Cristo se pensava muito. Imagine um lago, nesse lago tem lodo e o fundo da lagoa pode originar alguns peixes. Pense assim. Né? Vejam que Aristóteles nasceu em 384 a.C., então tu imagina aí a época que a gente está, né? Bom, agora a gente dá um pulo, né, por muitos séculos que se passam com pensadores abiogenistas e a gente vai para o século XVII. Esse senhor aqui, que é o Jean-Baptiste van Helmont, é um abiogenista belga que acreditava que uma receita gerava ratos, né? Então, tipo, camisa suada mais germe de trigo, em 21 dias, né, num porão, darão origem a ratos. Será possível a gente fazer um grupo experimental e controle disso, né? Lá no início da aula? Claro que podemos. Tipo, a gente pode pegar essa receita dele, botar no porão por 21 dias, até a gente pode ver ratos, né? E aí a gente vai fazer o experimento, o grupo experimental, né? Então esse que eu deixo no porão é o grupo controle, que é in natura, como ele dizia, e o grupo experimental vai ser, olha, eu vou botar numa caixa essa receita dele e vou ver ao longo de 21 dias se quando eu abrir essa caixa vai ter rato ali, entendeu? Eu tenho que impedir a entrada de ratos, porque a ideia é que os ratos vão até o ambiente que está sujo, o ambiente que tem comida, né? Então, caiu por terra. Hoje, aliás, até logo em seguida que ele criou essa ideia louca aí, ele já foi contestado, ele não durou muito tempo, tá? Bom, tem uma disputa muito legal que aconteceu no século XVIII, que foi entre John Needham, um abiogenista bem interessante, né, um pesquisador muito inteligente, né, e um outro pesquisador que vai ser um biogenista que contestava ele, tá? Mas a ideia do John Needham é o seguinte, que o ar ele tinha determinada importância, né, um certo princípio que faria aquele material orgânico gerar vida. Então, para o John Needham, essa solução nutritiva, mesmo que esterilizada, em contato com ar, ela geraria vida, entendeu? Então, ele pegava, por exemplo, tubos de ensaio, né, com matéria orgânica e notava-se seres vivos ali. Olha que curioso, vamos pegar uma questão temporal para vocês, tá? Os microscópios começaram a ser produzidos, esses primeiros microscópios muito simples, no final do século XVI, tá?
final do século XVI. No século XVII já se tem alguns microscópios um pouco mais organizadinhos, assim, mais complexos. No século XVIII, os microscópios ópticos já estão bombando, já tem muita análise feita em microscopia. Então, nós temos um auxílio aos abiogenistas que o microscópio fez. Por incrível que pareça, o microscópio ajudou esses caras a provar que soluções nutritivas tinham micro-organismos ali. Os germes, né? Seres que surgiam naquela poçãozinha ali. Então, se a gente pegasse matéria orgânica, mesmo que esterilizada, né, e colocasse em contato com ar, eu ia ver ali unicelulares, eu ia ver seres muito pequenininhos, mas ia ver. Então, o John Needham é um cara que fortaleceu muito a abiogênese, mesmo que já no século XVII tenham acontecido experimentos que contrariassem a abiogênese, tá? Então ele é um cara muito valorizado na ciência. E outra, não pensem que os abiogenistas eram pessoas loucas, topeiras, sem noção. Muito pelo contrário, o que eles tinham na mão era isso, eles tinham que lidar com a matéria que eles, com o material que eles tinham em mão. Então não se tinha o que se tem hoje. Hoje é muito fácil você contestar um abiogenista e dizer que ele era louco, mas lá no século XVII, XVI, antes de Cristo, você não tem como fazer essa contestação. Então se acreditava, certo? Bom, interessante, um outro abiogenista mais recente, né, que é do século XIX, é o Lamarck. Né? O Lamarck nasceu no final do século XVIII e início do século XIX ele publicou, o Lamarck nasceu no século XVIII e início do século XIX ele publicou aquele livro, né, que é sobre zoologia, né, filosofia zoológica, o nome do livro, e ele começa a colocar coisas ali sobre evolução também. Né? Lembram? Isso foi em 1809. O Lamarck era um abiogenista. Então, nada impede que o cara seja evolucionista e abiogenista, tá? Porque eu posso imaginar que um ser surge por geração espontânea, mas que esse ser evolui, tá? Ele se desenvolve, né? E eu posso dar minha explicação para a evolução posterior dele, tá? Bom, quem é que começou a contestar os abiogenistas? Os biogenistas surgiram com contestações para essas loucuras aí dos abiogenistas, né? Entre aspas, loucuras, que na época muito se acreditava nisso, né? Lembra que eu falei que é o que se tinha, né? Não se tem como contestar com muita eficiência durante muitos anos. No século XVII, Francesco Redi, um dos grandes biogenistas italianos, ele coloca o experimento das moscas aqui. Né? O Francesco Redi sabe que mosca não se origina da matéria morta. Então aqui você tem grupo controle com o frasco está aberto, né, com peixe, imagina ali peixe morto, né? Então as moscas chegam, se aproximam, depositam os ovos, surgem as larvas, né, e aí se desenvolvem essas larvas, né? Esse é o ciclo reprodutivo básico aí de uma mosca, tá? Esse é o grupo experimental aqui do outro lado. O que ele fez? Ele tapou com uma gaze esses frascos, e o que acontece? As moscas se aproximam com o cheiro, depositam os ovos ali em cima, né? Então aqui eu acho que está bem claro essa ideia do grupo experimental e grupo controle. Ele consegue provar que as moscas não surgem ali por abiogênese. Mas lembrem que nós temos auxílio aí de microscopia, a gente também vai ver aqui surgindo fungos e tal, né? Micro-organismos começam a surgir ali e começam a se desenvolver. E aí você vê ali até bolores se formando. Então os abiogenistas podem justificar que isso é por abiogênese. Tudo bem, as moscas não vão surgir dessa forma, mas e o que apareceu posteriormente ali, né? O que foi? Bom, Lázaro Spallanzani é outro italiano. Lembrem que eu falei sobre o John Needham mais cedo, né? Ele discutiu um pouco com o John Needham, né? Eles argumentaram durante muitos anos, né, no século XVIII, essa ideia da biogênese e da abiogênese. O que o Lázaro Spallanzani fez? Ele ferveu frascos com solução nutritiva, infusões vegetais, ele ferveu, né, e depois ele tampou. Né? O que aconteceu é que não surgiu nenhum ser vivo ali. Mas como John Needham tinha o argumento de que o ar tinha que agir no experimento, ele acaba saindo um pouco favorecido disso. Né? Mas é importante gravar o Lázaro Spallanzani. Só no século XIX a gente vai ter um grande nome da biogênese, né, que é o Pasteur. Louis Pasteur fez o experimento do frasco em pescoço de cisne. Né? O que ele fez? Ele torce um tubo, né, acoplado a um outro material, ele ferve uma solução nutritiva e esse líquido vai permanecer estéril. Inclusive o original do Pasteur
ainda está dessa maneira, né? Então você vai ver aqui, ó, que ele torce o pescoço, né, esse tubo, né? E aí vamos encontrar alguns micro-organismos nesse ambiente aqui. Sabe-se que o ar tem que agir no experimento. O que acontece é que se dificulta a chegada dos micro-organismos aqui na solução nutritiva, né? Quando se quebram alguns frascos, a contaminação, ó, acontece imediatamente, né? Algumas horas depois já se pode ver em microscopia seres ali dentro. Então, com isso, vocês têm que marcar que o Pasteur é o nome que desbancou a abiogênese. E não esquece do princípio da biogênese, que é todo ser vivo é oriundo de outro pré-existente. Então, ou seja, para você ter um ser vivo, você tem que ter outro que dê origem a ele, né, através da reprodução. Tá? E aquela coisa lá toda do John Needham, né, é que o ar realmente é o grande responsável por o crescimento dos micro-organismos ali naquela solução nutritiva, porque os micro-organismos estão no ar, né? Tem muitos micro-organismos no ar. Tudo certo? Bom, nós vamos ver agora um dos pontos mais importantes dessa matéria, que é a hipótese endossimbiótica ou simbiogênica das mitocôndrias e dos cloroplastos. Um grande nome que colaborou muito com essa hipótese é uma senhora chamada Lynn Margulis, que tem muitas pesquisas na área da evolução e também neste assunto que é a origem da vida, né, e das organelas, mitocôndria e cloroplasto, claro. Um outro ponto é como que surgiram as dobras internas de uma célula eucariótica. E aí nós já vamos para um outro senhor, que é o senhor Robertson, né? A teoria de Robertson explica como que essas dobras surgiram também. Então nós vamos pensar inicialmente num ser procarioto que tem lá o seu controle metabólico. Eu já estou a partir do momento de um DNA controlando aquilo ali, tá? Então, imaginem que há milhões de anos atrás nós temos seres que são aeróbios e anaeróbios que vivem ao mesmo tempo, né? Então tu tem lá uma célula anaeróbia, que é essa grandona, né? E células aeróbias que são menores, que são bactérias aeróbias, né? Então, anaeróbios e aeróbios por muito tempo conviveram juntos, alguns maiores que outros. Ao longo dos anos, você vai vendo que essas bactérias aqui aeróbias começam a ser incorporadas por essas anaeróbias que são maiores. Lembrando que o aeróbio ele absorve o oxigênio da atmosfera, que já tem esse oxigênio, né? E esse anaeróbio ele pode até conviver na presença desse oxigênio, mas ele não usará esse oxigênio, tá? Então, isso aqui que acontece, essas invaginações, ao longo de milhões de anos, elas darão origem mais tarde às membranas internas, como carioteca e até mesmo as dobras da membrana de organelas, como retículo, complexo golgiense, enfim. Bom, o que acontece é que essa bactéria que está ali fora aeróbia, ela passou a fazer a respiração ali dentro, né, em simbiose. Vamos pensar que o mutualismo é uma das simbioses existentes. Entre as relações ecológicas tem várias simbioses, né? Dois seres que vivem próximos, né, onde pelo menos um tem grande dependência do outro. Nesse caso, os dois terão dependência, por isso que se chama de mutualismo. Então vejam, a grande bactéria passa a receber a bactéria menor e dar proteção para ela. Tá? A bactéria menor usa oxigênio e produz mais energia para a bactéria maior. Então você tem benefício para as duas, tá? Vamos ver o que vai acontecendo. Vejam que mais tarde surgiram as dobras internas, a carioteca ali forrando, né, esse DNA, e a mitocôndria que vai ter duas membraninhas, né? Vocês lembram que a mitocôndria tem duas membranas? A mitocôndria terá uma membrana por fora, que na real é descendente dessa invaginação inicial aqui, ó, dessas invaginações que capturaram essa bactéria, e a membrana de dentro, que é a membrana da própria bactéria que entrou. Então imaginem que tem a membrana externa e a membrana interna. Isso até é uma prova, né, que corrobora a hipótese endossimbiótica, né, a dupla membrana da mitocôndria a partir dessa invaginação. Tá? Bom, a carioteca então descende dessas dobras e todas as organelas membranosas descendem dessas dobras, né, exceto a mitocôndria e o cloroplasto, como eu já vou te mostrando. Agora imagine, eu tenho um primeiro ser que é eucarionte e com mitocôndria. Aí esse ser eucarionte ele vai evoluir para dois ramos. Aí vocês pensem que ele tem aproximadamente 2 bilhões a 2 bilhões e meio, 2,5 a 2 bilhões de anos, tá? Então esse é o tempo que nós estamos aqui desse primeiro eucarionte. Então esse eucarionte ele é heterótrofo, certo? Ele não produz o próprio alimento. O que ele vai fazer? Ele vai dar origem a dois tipos de seres.
os heterótrofos, que continuam semelhantes a ele, e os autótrofos eucariontes. Quem que são? Agora veja a segunda situação. Junto com esse ser eucarionte, você tem ali uma cianobactéria, que é um procarioto, como é uma bactéria. Tá? O que essa cianobactéria faz? Ela produz o próprio alimento a partir da fotossíntese. Se acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui, ou seja, essa cianobactéria sendo englobado por esse ser, você vai ter o cloroplasto derivando disso. E todos os seres autótrofos eucariontes que têm o cloroplasto derivam desse ser. Quem que são? Ó, as algas do reino protista e o reino vegetal inteiro e as plantas, né? Vamos considerar algas do reino protista, tá? Algumas classificações consideram algas vegetais, tá? Algumas algas vegetais. Tudo certo? Agora vejam que interessante. Este ramo aqui, ó, que não tem o cloroplasto, vai dar origem aos fungos, aos protozoários e aos animais, que são seres que não terão o cloroplasto. Então serão heterótrofos. Tá? Agora, vamos apontar o que favorece a hipótese endossimbiótica. Como eu já falei para vocês, né? Mitocôndrias e cloroplastos têm duas membranas, a membrana externa, né, resultante dessa invaginação, dessa entrada, né, dessa captura dela, ok? Segundo ponto, se você pegar ribossomos das bactérias, das cianobactérias, vocês vão ver que eles são muito parecidos com os ribossomos de mitocôndrias e cloroplastos. Aliás, mitocôndria e cloroplasto têm ribossomo próprio, né? Uma coisa interessante. Terceiro ponto, pegando o DNA da mitocôndria e do cloroplasto, comparando com o de bactérias e cianobactérias, vocês vão ver que tem muitos trechos semelhantes. Né? Existem trechos que não são codificantes, que não darão origem mais tarde lá à proteína, não serão usados para síntese proteica, chamados introns, que os eucariontes têm. Bactérias, cianobactérias, mitocôndrias e cloroplastos não têm ou são muito raros. Né? Então é uma outra prova, né? Ausência ou raríssimos introns, que são porções não codificantes. Outra coisa interessante, os RNAs ribossômicos que tem para dar origem aos ribossomos, as sequências são muito parecidas, né? Então, tem muitas provas. Outra que é muito interessante, para mim me chamou muita atenção quando eu descobri, as bactérias reproduzem por divisão binária, né? Que é a cisciparidade ou bipartição. Uma bactéria dá origem a duas rapidamente. Mitocôndrias e cloroplastos também podem fazer isso, né? Elas também fazem divisão binária. É muito comum, quando a gente estimula células musculares, por exemplo, a gente produzir mais mitocôndrias. Então a gente tem mais mitocôndrias quando estimula células musculares. Então, vê só que interessante, elas replicam, elas fazem divisão binária, tá? É muito interessante. Então são provas aí que corroboram a hipótese endossimbiótica. Agora a gente vai chegar aos domínios de seres vivos, vocês vão ver que tem muito fundamento isso aqui também, essa animação muito legal, esse esquema, né? Você tem um ancestral procarionte, tá? Esse ancestral procarionte, ele continua evoluindo para dar origem a procariontes, então ele dá origem a bactérias e arqueias atuais, tá bem? Ao outro caso, ó. Ele, além de originar bactérias e arqueias atuais, ele segue originando com as endossimbioses, né? O que vai acontecendo? Ele deve perder a parede celular, que o procarioto tem uma parede celular de um componente, fundamentalmente chama peptídeo-glicano, né? A maioria dos procariotos é assim, não todos, arqueias não. E vão começar a surgir aquelas dobras e as organelas internas, bem como o núcleo, né? Aí tu vai ter, à medida que isso aqui vai acontecendo, gente, agora vocês precisam entender uma coisa, à medida que vai acontecendo essas dobras, né, é porque vai entrando a bactéria aqui dentro, tá? Então essa bactéria aeróbia vai entrando dentro deste ser aqui para originar as dobras internas e a mitocôndria mais tarde, tá? Então isso vai acontecendo junto. Aqui você vai ver o núcleo surgindo antes, mas na verdade primeiro veio a incorporação da bactéria e mais tarde é que foi surgir esse núcleo, tá? Bom, então olha só o que vai acontecendo. Esse é o ancestral eucarionte, já está mostrando o núcleo ali, mas entenda que vai acontecendo isso aqui, ó. Enquanto esse ser vai entrando neste aqui, vão surgindo as dobras e aí as mitocôndrias surgem. Então a gente pode dar um pulo, ó, que enquanto isso aqui está acontecendo, isso aqui também está. Então essas duas coisas estão acontecendo juntas. Tudo bem? Tá legal. Agora, esse é o ser eucarionte com mitocôndria, que data entre 2 e 2,5 bilhões de anos, como eu te falei. Hoje, em 2020, temos essa datação, tá? Daqui a 5 anos, se você estiver vendo essa aula, você vai ver
que pode ter sido um outro dado até, tá? Bom, então, o que deve acontecer? Esse ser aí, ó, vai originar quem? Ele só tem mitocôndria e não tem cloroplasto. Então lembra de mais cedo, ele originará os fungos, os protozoários e os animais, tá? Mas ele também vai fazer uma associação, né? Ele vai fazer endossimbiose. Então, ó, à medida que ele vai evoluindo, temos a associação com cianobactérias e os cloroplastos se originando. Então, desse ancestral aqui agora vão surgir as algas e os vegetais, tá? Porque eles têm cloroplasto. Então, aqui algas e plantas, tá? Agora, desse ancestral aqui vão surgir o resto, né, os outros grupos, né, que são os protozoários, os animais e os fungos. Então, todos esses aqui fazem parte de 3 domínios atualmente. O domínio das bactérias, o domínio das árqueas e o domínio dos eucariontes ou eucária, né? Então aqui, ó, de procarioto você tem 2 domínios, bactéria e árquea. Você estuda em outro momento, depois em aula de procarioto. Ó, todos esses fazem parte do domínio dos eucária. A gente poderia definir com a classificação dos reinos também. Então tem aqui o reino protista, né, que inclui algas e protozoários, o reino plantae, o reino monera, o reino animal e o reino dos fungos. Numa classificação que leva em conta 5 reinos, tá? Mas a classificação atual leva em conta 3 domínios de seres vivos. Tudo certo? Muito bem. Nós vamos agora para uma reta final, mostrar alguns eventos importantes, uma análise gráfica de taxa de oxigênio, o surgimento dos seres, é bem importante esse momento. Gente, vamos pegar por base a formação da Terra, 4,5 bilhões de anos, tá? Aí tu tens as rochas mais antigas, que datam um pouco acima de 4 bilhões. Vamos marcar 4 bilhões de anos, tá? Bom, evoluindo um pouco mais aí os seres vivos, a partir daquela explicação lá da evolução molecular, você pode ter o primeiro ser de 3,8 bilhões de anos, tá? Então os primeiros indícios de atividade biológica, os primeiros seres aí, tá? E aí, quando que surgem os primeiros eucariontes unicelulares? Lembrando que os procariontes são unicelulares também. Então, para cá, são todos unicelulares, tá? Então, entre 2 e 2,5 bilhões de anos. Por que eu peguei essa margem? Já estou falando a terceira ou quarta vez isso. Porque alguns autores vão colocar 2 e outros vão colocar 2,5, tá? Então, essa datação não vai ser questionada para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Então, esse ser aqui, ele é eucarionte, mas ele não é fotossintetizante. Tá? Embora lá para trás possam existir fotossintetizantes, só que procariontes do tipo cianobactérias. Tá? Então aqui, ó, aproximadamente 2 bilhões de anos, a taxa de oxigênio no planeta começou a ficar muito alta. E isso é interessante, né? Foi um momento que a gente vai marcar, é um momento agora da aula que a gente vai marcar como um ponto de mudança do metabolismo dos organismos. De 2 bilhões de anos para trás, predominavam os seres anaeróbios, mas quando a taxa de oxigênio chegou a um nível em que os anaeróbios começaram a não tolerar mais, porque tinham reações químicas diferentes dentro deles, né, então os aeróbios começaram a prevalecer. Então hoje em dia, né, se você pegar a imensa maioria dos organismos, é aeróbia, né? Tu tem poucos seres anaeróbios, eucariontes e também procariontes. A imensa maioria dos anaeróbios é procarionte. E eles representam um número de espécies muito pequeno num conjunto de espécies total que existe no planeta, né? Então a vida predomina de modo aeróbio hoje. Então esse é o ponto que vocês vão marcar como o holocausto do gás oxigênio. Mais uma vez, Lynn Margulis até colaborou muito com essa ideia. Tá? Lynn Margulis, lembrando, é aquela moça que fez, né, uma colaboração da hipótese endossimbiótica. Ela também colaborou com isso aqui. O holocausto do gás oxigênio diz que há 2 bilhões de anos, aproximadamente, o oxigênio foi tóxico, foi letal para muitos seres e a partir daí, né, a vida que predomina é a vida aeróbia, né, a maioria dos seres. Tá? Bom, a partir disso, gente, quando o oxigênio começa a se acumular numa taxa, né, maior na atmosfera, começa a se formar a camada de ozônio, protege o planeta contra radiações e aí tu tem a explosão da biodiversidade de eucariontes. Depois da camada de ozônio, você explode com muitos seres, né, com vegetais, com animais, né, esses seres muito complexos, com tecidos, né, conseguem sobreviver apenas com uma proteção. Os seres unicelulares mais simples podem sobreviver sem a camada de ozônio porque eles reproduzem muito rápido. Então pense que as mutações genéticas, mesmo que possam acontecer, elas acontecem e não matam eles imediatamente, porque o ser pode fazer a divisão binária e dar origem a descendentes antes de morrer. Pense assim, um ser multicelular, ele demora mais para reproduzir, então ele teria mais prejuízos na presença, né, dessa radiação ultravioleta que bombardeia o planeta, tá?
Tudo certo? Então eles são bem mais recentes. Tá, então quer dizer que os seres unicelulares eucariontes são muito mais antigos que um animal? Claro que sim. É isso que tem que pensar. Bom, analisando agora um gráfico, é isso que eu quero te falar. Aqui a gente tem o tempo em bilhões de anos, né? Aqui é uma concentração de oxigênio na atmosfera. Vejam que à medida que os bilhões de anos vão passando, ó, tu vai tendo aumento do oxigênio. Vejam que para ter os animais, né, para ter o surgimento, começam a surgir aqui, ó, plantas, lá em cima animais, a taxa de oxigênio na atmosfera tem que ser maior do que nessa época aqui, ó. É um cálculo bem simples que você pode fazer aqui, ó. 0,01 você tem primeiros seres, ó. Os fotossintetizantes começam a liberar oxigênio próximo de 0,1% de oxigênio na atmosfera. Nós só vamos ter uma grande diversidade, ó, próximo de 20 aqui, ó, próximo de 10 ou próximo de 20% de oxigênio na atmosfera. Então vejam que isso vai ao encontro daquilo que eu falei da camada de ozônio. À medida que você vai tendo mais oxigênio na atmosfera, você vai tendo maior biodiversidade, porque o ozônio vai se formando e protegendo o planeta, tá? Tudo certo? Bom, anotem, né? Vejam de novo, façam questionamentos, apontem, né? Questionem aí, mandem algumas perguntas se puderem, e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, tudo bem? Grande abraço, espero que tenham aproveitado. Até mais.